Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Maciel, advogado e professor, e hoje nós vamos explorar um tema muito interessante. Vamos falar um pouquinho sobre o ISS e o ICMS e todos os desdobramentos relacionados à empreitada mista. Mas antes da gente começar o nosso vídeo, eu queria novamente pedir para você dar um like no vídeo, se inscrever no meu canal, não deixar de clicar no sininho para que você possa acompanhar todas as nossas novidades e também para que você possa mandar sugestões, comentários e, por que não, também dizer quais vídeos você quer que a gente grave nas próximas situações. Nesse momento, então, eu queria pedir para o João rodar a nossa vinheta. Bom, como eu já tinha antecipado, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre dois impostos muito importantes que nós temos no nosso sistema tributário, o ICMS e o ISS. Antes da gente falar sobre os impostos que nós estamos propondo a falar, é importante que a gente entenda que o nosso sistema tributário, aqui no Brasil, na Constituição de 88, foi estruturado por ser o Brasil um Estado federado, com a repartição das competências tributárias entre estados, municípios, a União e o Distrito Federal. Então, cada um dos entes políticos tem as suas bases para poder cobrar tributos no Brasil. E nessa linha, o ICMS e o ISS seguem essa mesma base, enquanto que o ICMS é de competência dos estados e do Distrito Federal, o ISS é de competência dos municípios e do Distrito Federal. O ICMS como a gente já falou, é um imposto estadual. Qual é a base de cobrança do ICMS? Bom, se a gente der uma lida lá no artigo 155 da Constituição, nós vamos observar que o ICMS é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e também prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal. O ICMS é um dos impostos mais complexos que nós temos no Brasil. Ele é um imposto que tem uma base muito importante, porque ele é fundamental para os estados e, por isso, muitas discussões surgem a partir daí. A primeira parte do ICMS diz respeito à circulação de mercadorias, ocasião em que o comerciante se obriga a entregar alguma coisa. Mas não se esqueçam que, além dessa base, nós também temos a segunda parte, que fala sobre transporte, que é o transporte interestadual e o transporte intermunicipal. E também não podemos deixar de falar sobre o serviço de comunicação. Então vejam que o ICMS tem uma base híbrida, ora obrigação de dar, ora obrigação de fazer. Em contrapartida, o ISS, que é o imposto municipal, ele já é para todos os outros tipos de obrigação de fazer, que é exatamente os serviços que estão amparados pela Lei Complementar 116. Lá nós temos um rol de várias atividades que são ditas como prestação de serviço. Avançando um pouquinho, só vamos dar alguns exemplos para vocês poderem entender o que eu estou querendo dizer. O ICMS é para todas aquelas situações em que há, de alguma forma, uma compra e venda mercantil. Então, quando você vai num restaurante, quando você compra um produto pela internet, quando você compra um produto numa loja, nessas situações incide o ICMS. E também quando você viaja, por exemplo, daqui de Prudente para São Paulo. Nessa situação vai haver incidência do ICMS na modalidade serviço de transporte. E também nos serviços de comunicação, como, por exemplo, a gente tem aí as TVs pagas. Então, nessas situações todas incide o ICMS. Já as prestações de serviço do ISS são vários exemplos que nós podemos colocar. Alguns exemplos de prestação de serviço que nós podemos citar serviços de advocacia, serviços médicos, serviços de engenharia, dentistas, contadores, todos esses que têm alguma relação com a obrigação de fazer. Pessoal, como a gente comentou, a Lei Complementar 116 é a legislação responsável por regulamentar as regras do Imposto sobre Serviços aqui no Brasil. Então, mesmo que sejam tributos, mesmo que seja um imposto municipal, ele tem regras federais para que todos os municípios devam seguir. E lá na Lei Complementar 116 nós temos uma lista de todas as atividades que são consideradas prestação de serviço no Brasil. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal, inclusive, deu uma decisão muito interessante, dizendo que aquele rol do artigo da Lei Complementar 116, ela é um rol taxativo. Porém,
possível de interpretação extensiva. Então, não só aquelas atividades, mas também aquelas que têm alguma relação com aquelas atividades que lá estejam previstas, incidirá o pagamento do ISS. Já que a gente está falando sobre essa diferenciação entre ICMS e ISS, que são impostos muito importantes, é importante nós traçarmos a diferença entre prestação de serviço de transporte. Observem que a gente comentou que o ICMS diz respeito a transporte interestadual e intermunicipal. Agora, se for um transporte intramunicipal, aquele transporte que é feito dentro da própria cidade, dentro do próprio município, nesse caso haverá incidência do ISS. Então, muito cuidado com essa diferenciação, porque se trata da mesma base, transporte, mas que há essa variação na incidência dos impostos. Existem algumas situações muito interessantes em que há uma grande dúvida com relação a qual imposto incide no caso concreto. Então existem discussões tanto na doutrina quanto na jurisprudência, e isso não há uma pacificação. Existem atividades que a gente não consegue identificar se é prestação de serviço sob a égide do ISS ou se é ICMS como circulação de mercadorias. Então, várias situações há uma grande divergência na interpretação e por isso surgem muitas discussões. Um exemplo claro disso que nós podemos citar são com as novas tecnologias. Por exemplo, a ideia do software. Antigamente era tranquilo que haveria incidência do ICMS, mas hoje já começaram a haver discussões, porque dependendo da forma como esse software for vendido, pode haver incidência do ICMS ou pode haver a incidência do ISS. Há, sem dúvida nenhuma, uma insegurança jurídica com relação a isso. Mas não é o ponto objetivo do nosso vídeo de hoje. Nós podemos, no futuro, gravar um vídeo para falar sobre isso. Mas é importante que vocês saibam que há essa variação de entendimentos. Além dessa discussão com relação às situações em que há divergência, se cabe ICMS ou ISS, há também uma terceira situação importante da gente falar nesse vídeo, que é exatamente a questão de situações em que não há incidência nem de um e nem de outro. É exatamente o caso da súmula vinculante número 31 do Supremo Tribunal Federal, que diz que em casos de locação de bens móveis não haverá incidência do ISS e também não haverá incidência do ICMS. Então há situações em que não há incidência nem de um e nem de outro. Isso tudo vai depender de cada situação. Uma questão também muito interessante da gente comentar, que tem relação direta com essa parte inicial que nós comentávamos, é com relação a algumas atividades que têm atividade híbrida, ou seja, ora presta serviço, ora comercializa. Numa situação como essa, o indicado é que essa empresa faça uma divisão na sua parte contábil, na sua parte estrutural, separando aquilo que é prestação de serviço para fins de pagamento do ISS e aquilo que é comércio para que ela possa pagar o ICMS. Um exemplo típico disso são as farmácias de manipulação. Então, uma farmácia de manipulação, que também vende produtos industrializados, ela tem a obrigação de separar isso na sua contabilidade, na sua parte estrutural, para que aquilo que for manipulação incida o ISS e aquilo que for medicamento de prateleira possa ser incidente aí o ICMS. Eu já falei bastante coisa sobre o ICMS e o ISS, mas a gente ainda não apresentou para vocês aquilo que eu me propus no início do vídeo, que é exatamente falar sobre essa questão do ISS e do ICMS e como que isso vai representar essa diferença no contrato de empreita mista. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer naquelas situações em que a empresa de construção civil é contratada para não só realizar a obra, mas também para fornecer todo o material para a construção. Nesse caso, há algumas discussões com relação a isso. Qual o tributo que vai incidir? O ICMS ou o ISS? Esse contrato de empreita mista é bem interessante porque a construtora pode prestar esse serviço não só para pessoa física, mas também para pessoa jurídica e também participar de licitações, aonde ele vai poder fazer a construção de uma obra para o governo e, nesse caso, ele também vai poder fazer o fornecimento de materiais. Por isso, a grande aplicação desse tema que nós estamos comentando hoje nesse vídeo. O Código Civil ele se preocupa bastante com isso. E há um artigo, o artigo 610, que fala exatamente sobre essa questão do contrato de empreita. E o artigo 610 ele fala expressamente que ele pode ser ou somente prestar serviço de construção civil, ou também ele pode acumular a construção com também o fornecimento de materiais. E isso dá uma repercussão muito grande na questão tributária. Como que nós vamos, então,
tributar essa parte, ISS ou ICMS. E mais, se a gente pensar na ideia de ter uma separação entre o ISS e o ICMS, qual vai ser a base de cálculo para a incidência desses impostos? Vou dar um exemplo para vocês poderem entender aonde eu quero chegar. Imaginemos que uma obra foi orçada em R$ 6.500, sendo que desses R$ 6.500, R$ 5.000 é referente à prestação de serviço e R$ 1.500 é referente aos materiais. É exatamente nesse ponto que eu quero explicar para vocês. Como que nós vamos interpretar isso para fins tributários? Para ajudar a responder essa pergunta, é importante que nós entendamos que o ISS não pode cobrar imposto sobre aquilo que não é prestação de serviço. Logo, no exemplo acima, nós temos claramente que se R$ 6.500 é o valor total, não está englobado os R$ 1.500 para fins do ISS. Então, o que deve a construtora fazer? Segregar isso na hora da prestação do serviço, colocando 5.000 como a efetiva prestação do serviço e os 1.500 como fornecimento de material. E a municipalidade não vai poder cobrar esses 1.500 reais da empresa, sob pena de cobrar um valor que é indevido. Então é bom que as empresas construtoras fiquem atentas a isso, para que não pague sobre base que não é devido. E eu estou dizendo isso porque às vezes é comum as prefeituras quererem exigir aquilo que não é efetivamente prestação de serviço, porque elas acabam colocando o valor cheio da obra para fim de pagamento do ISS. Bem, o objetivo então desse vídeo foi exatamente explicar essa diferenciação entre o ICMS e o ISS e todas as repercussões que isso tem nas questões tributárias. Vejam então como é importante a gente conhecer essas questões para que as empresas possam saber efetivamente aquilo que deve ser pago ou não, porque essas questões impactam diretamente no lucro final das empresas. Só para a gente poder encerrar esse vídeo, é importante a gente comentar que existem projetos de reforma tributária tramitando atualmente no Congresso Nacional e essas propostas objetivam exatamente acabar com essas inseguranças jurídicas que nós vivenciamos hoje. Eles vão tentar então unificar essas bases tributárias em um único imposto que vai ser o famoso IVA, ou também chamado de IBS. Mas isso vai ficar para um próximo vídeo. Pessoal, mais uma vez queria agradecer a atenção de todos vocês. Fiquem atentos aos próximos vídeos do meu canal. Fiquem à vontade para mandar dúvidas, sugestões e também fiquem à vontade para sugerir novos temas para que a gente possa explorar aqui no nosso canal. Muito obrigado a todos e até a próxima.